Gravar. Botando pra gravar agora. Sara. Biografias ajuda a gente a entender um pouquinho do contexto histórico que a pessoa tá e por que a pessoa pensa daquele jeito. Assim, Mahatma Gandhi, cara, ele casou aos 13 anos de idade, certo? E depois foi estudar na Inglaterra, direito. Certo? Aí você começa a entender um pouquinho do contexto histórico do cara. Ele não comia carne, aí você começa a entender essa posição vegetariana dele, conta um pouquinho da história da Índia em relação a isso. Aí a ideia é o seguinte: se vocês pesquisarem Mahatma Gandhi, vai falar que ele foi um líder revolucionário que simplesmente pregou a independência da Índia sem o uso da violência. Certo? Ele buscou a independência da Índia e da Inglaterra. Uma parada muito legal. Imagina, pô, você fazer uma revolução sem pegar uma arma, sem matar uma pessoa, sem fazer um ato de violência. E você fazer milhões de pessoas seguirem você nessa ideia, sabe? E um livro que eu li também, bem curioso sobre história, é O Bunker. Ele conta um pouquinho, não é a biografia dele de Hitler, mas ele conta as últimas semanas do fim da Segunda Guerra Mundial, onde acontece até o suicídio de Hitler. Certo? Ele conta um pouquinho como é que foi esse processo, o que acontecia no bunker, como é que ele se encontrava e tudo mais. Muito, muito, muito legal, historicamente falando. Aí você começa a entender, assim, a Segunda Guerra Mundial, aí você, pô, olha pra isso daqui, rapaz. E tem filme também, viu? Tem um filme que é muito bom sobre essa história, tá? Na Netflix tem um documentário sobre acho que é Como Ser um Tirano. Eu esqueci o nome do documentário. Eu tô assistindo. Muito legal. Podia ser melhor, mas é muito legal. Muito legal. Vamos lá. Na Netflix o que não falta é documentário da Segunda Guerra. Tem uns 10, velho. Mas esse não é da Segunda Guerra, não, pô. Esse é sobre tiranos. Sobre as pessoas, sobre tiranias. Aí ele conta. Ele fala de Saddam Hussein, já falou de Hitler, ele fala da Uganda, e fala de outros tiranos, o que é que eles faziam pra controlar a população. Muito curioso. Muito curioso. Vou ver. Eu gosto de vários tipos de livros, gente. Eu sou super fã de Dan Brown. Então, eu tenho aqui todos. Eu tenho todos. Ponto de Impacto, Código da Vinci, O Símbolo Perdido, Inferno, Origem, Fortaleza Digital. Fortaleza Digital eu tenho aqui, velho. Eu tenho todos. Já li todos. Assim que lança em português, eu não sou bom em inglês, infelizmente, mas assim que lança em português, eu assisto. Eu leio, sempre. Agora, os filmes não assisto, não. Eu assisti um filme e me arrependi, saí no meio. Nem terminei de assistir. E fui no cinema. Perdi meu dinheiro. Perdi meu dinheiro. Bora lá. Galera, bora retomar para os nossos tópicos aqui que a gente já estava falando. A gente falou sobre isso aqui, a gente adiantou alguns pontos da nossa fala e agora eu vou dar aquele complemento básico para a gente poder entender. Eu vou utilizar o livro de vocês como base. A ideia é finalizar esse conteúdo. Com o tempo que sobrar a mais, a gente dá uma introdução à corrente elétrica. Mas a gente não vai aprofundar muito. Eu quero ver se sexta-feira eu consigo montar um experimentozinho. Eu vou ver se eu consigo ir na rua hoje. Eu só posso ir hoje na rua, no final do dia. Na loja de eletrônica aqui para comprar o material básico para fazer esse experimento. Tá? Vamos fazer com vocês. Bora lá. Gente, noção de eletricidade. Bora relembrar alguns tópicos que a gente já falou. Tá? A gente já deu todo esse assunto aqui, não foi? Concorda? Vocês lembram disso? Sim. Lembram, né? Sim. Massa, bora lá. Quando a gente falou de noção de eletricidade, eu falei que a gente tinha que ter algumas informações um pouquinho claras na nossa mente. Eu vou só revisionar. A primeira coisa é que a matéria é formada por átomos e esses átomos eles são divididos em prótons e elétrons. A gente tem cargas que são positivas e cargas que são negativas, né? Sendo que as cargas negativas são justamente os elétrons. A gente fez o experimento de atração e de repulsão. Não deu muito certo, mas vocês entenderam o processo. E a gente viu até um vídeo de Iberê falando sobre isso, né? Tá na outra aula, tá lá gravada, vocês podem assistir. Certo? E aí, o que foi que a gente falou? Qual é a nossa conclusão? A primeira conclusão é de como acontece essa teoria da atração e da repulsão. Nela se diz que corpos elétricos com cargas diferentes, elas tendem a se atrair. Corpos elétricos com cargas iguais, elas tendem a se repelir. Então, quando a gente tem um elemento com carga positiva com carga negativa, o que é que eles vão fazer? Vão se atrair. Agora, se eu tenho dois elementos com carga positiva, eles vão
se repelir. A mesma coisa com carga negativa, vão se repelir. A melhor forma de a gente visualizar isso é através de dois ímãs. Quando você pega dois ímãs, o que acontece? Quando você pega as partes que são com cargas opostas do ímã, eles simplesmente se grudam, certo? Agora, se você pega as partes que têm carga igual, ao tentar grudar, vocês dificilmente conseguem juntar. Eles fazem de tudo e vão se desviando para as outras direções, certo? Ponto. Depois disso, nós falamos... Eu não vou estar vendo o chat não, viu, gente, por agora. Eu vou botar aqui para nossa... Vou botar os títulos, que eu não botei os títulos. Eu estava até falando com outra turma, né? Que eu não botei os títulos também. A gente está falando sobre formas de eletrização. E a primeira forma de eletrização que a gente vai tocar aqui é a eletrização por contato. Bom? Então a gente vai ter algumas formas de eletrização. E a primeira forma que a gente vai falar é a eletrização por contato. Aí eu tenho que botar os títulos. Eletrização por contato. Tá bom? Então, o que é essa eletrização por contato? A gente também fala desse tópico. A eletrização por contato é quando você pega um papel, pega um objeto, por exemplo, e começa a fazer esse contrato, esse atrito. Ao fazer esse atrito, o que você está fazendo? Você está fazendo a eletrização desses dois corpos. O que acontece nessa eletrização? Um dos corpos vai acumular carga positiva e o outro corpo vai acumular carga negativa. Certo? Quando esses corpos eles têm cargas iguais, ou seja, ó, quando a gente tiver um corpo que tenha a quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas, quando isso aqui for igual, isso significa que esse corpo vai ser um corpo neutro, certo? E essa é a tendência da maioria dos corpos que a gente encontra. Eles tendem a ser corpos neutros. Quando a gente tem uma carga onde a carga positiva ela vai ser maior do que a carga negativa, a gente vai ter um corpo eletrizado positivamente. Certo? E quando tiver o oposto, a gente vai ter um corpo eletrizado negativamente. Certo? Então aqui, por exemplo, e outra coisa, nessa troca de atrito, a gente não eletriza somente o corpo, a gente eletriza os dois. Por quê? Assim como teve uma quantidade de elétrons que saiu do vidro e veio para a lã, significa que ficou uma quantidade de prótons, que é a carga positiva, a carga negativa é elétrons, positiva é prótons. Ficou uma carga positiva nesse vidro, tá? E essa diferença de carga é o que vai fazer a eletrização dos dois. Sendo que nesse caso que a gente está visualizando, o vidro ele está carregado positivamente e a lã está carregado negativamente. Certo? Então é isso que acontece. Bora organizar aqui para botar os títulos. Aprendendo essa primeira parte, a gente precisa agora entender outros tipos de eletrização. Tá? A primeira é a eletrização por contato. Tá? Bora lá. Eletrização por contato. Aí a gente vem para a tirinha do Garfield. E o que é que ela diz aqui? Primeiramente, você vê Garfield se esfregando no tapete. Galera, olha que informação tem aqui, ó. Isso daqui é eletrização por atrito. Ele está atritando com o carpete. Então, um dos componentes está ganhando uma carga positiva e o outro está ganhando uma carga negativa. Ele fez isso várias vezes, ó. Fez aqui, fez aqui, fez aqui. Tá vendo? Fez várias vezes. Quando ele faz aqui, o que acontece? Bora sugerir que o carpete vai ficar com as cargas positivas. Deixa eu botar uma cor mais evidente aqui. O carpete vai ficar com carga positiva porque ele está fazendo isso. E ele vai ficar com carga... Vou botar... Esse azul fica. E ele vai ficar com carga negativa. Tá? Aí ele está com carga negativa. Acontece que quando ele toca no dono dele, que é o John, ele simplesmente vai pegar essas cargas negativas e vai transferir para o John. E aí ela transfere através desse choquezinho que ele está dando aqui. A mesma coisa ele fez com o cachorro e ele fez com a comida, só que a comida explodiu.
Né? Não entendi bem porque a comida explodiu, mas tudo bem. Então é isso que acontece. Aí, como é que é essa eletrização por contato de uma forma teórica prática? Eu vou fazer 2 corpos. Um corpo azul e um corpo preto. Tá? Eu vou até ampliar esses corpos, deixar eles maiorzinhos aqui para visualizar melhor. Eita, professor, mania de querer deixar tudo no tamanho bacana. Bom, vai ficar desse tamanho. Certo? Então aqui a gente vai tentar entender essa eletrização por contato. Observe o seguinte, eu tenho 2 corpos. Um corpo aqui, o preto, ele vai estar carregado, tá? Positivamente. Então ele vai ser um corpo positivo. Tá? Se ele é um corpo positivo, significa que ele tem muitas cargas positivas. Bom? E o de cá, ele vai ser o que nós chamamos de corpo neutro. Ou seja, ele vai ter a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Por isso que ele é denominado corpo neutro. Certo? Bacana. Quando eu pego esses 2 corpos e literalmente coloco eles em contato, vai acontecer um fenômenozinho muito curioso. Tá? Então bora pegar aqui e botar eles em contato. Ó, tá aqui, tá? Bora botar eles em contato. Pronto, botei em contato. Quando eu coloco eles em contato, vai existir uma transferência de energia, de eletricidade. Vai ter uma transferência de carga, sendo que eu só tenho carga positiva e negativa. Nessa transferência de carga, a primeira pergunta: a transferência vai sair do preto para o azul ou vai sair do azul para o preto? O que é que vocês acham? Do azul pro preto? Por quê? Não sei não. Pronto. Eu acho que é do preto pro azul. Uma intuição, assim. Por quê? Peraí. Não, exatamente, eu não sei o porquê, eu só acho. É uma intuição. Acha, entendeu? É porque o meu dedão. Positivo, sei lá. É assim, é porque meu dedão tá meio doendo aqui pela essa dor, só pode ser isso, do preto pro azul. Né? Ah, porque aqui meu cotovelo tá coçando, então porcaria, isso é do azul pro preto. Intuição. Preto porque, sei lá, vai que esse atrai mais, não sei. Bora lá, gente. Gente, é só brincadeirinha, viu, da intuição, que eu acho legal essas paradas assim de gente falando. Porque minha coluna tá doendo aqui, quando dói aqui é porque vai chover. Sabe essa conversa que tem de velho? Eu acho massa. Eu acho muito legal. Galera, aqui sim é pegadinha, tá, gente? Vocês não iam saber a resposta porque eu não falei sobre isso, certo? Como eu não falei, não tem como vocês saberem a resposta. Então podem ficar tranquilos com isso aqui. O que vai acontecer é o seguinte: a carga elétrica, né, ela sempre vai transferir a carga negativa. Sempre terá transferência do menos. O mais, ele é fixo, ele não sai do corpo. Tá? Se ele vai ter uma transferência de carga, o que vai acontecer? Aqui, ó, esses mais, eles não vão sair daqui para o azul. Então, só pode ter transferência em um sentido. Que é justamente do azul para o preto. O que vai acontecer? As cargas negativas, tá? As cargas negativas, elas vão sair do azul para anular as cargas positivas do preto. E aí, para cada carga que sair do azul, ó, saiu uma carga aqui, ó. Então, ele ficou aqui. Porque o elétron que estava com esse mais aqui neutralizando, ele saiu de cá e veio para cá. Aí, o elétron que estava neutralizando esse daqui saiu de cá para neutralizar ele. Então eles vão trocar. Um vai ficar neutro e outro vai ficar positivo? Isso. Isso não. Calma aí. Eu não entendi, calma aí, não entendi não. Não, Pera, o mais porque não que entendi tá essa lá, parte aí não, Gabi. o mais que tá no preto vai continuar no preto. Então esquece tudo que eu falei. Bora lá, bora pro início. Bora pro início aqui. O que vai acontecer é o seguinte: a carga positiva, ela não sai do elemento. Ela fica sempre no elemento. Ela é fixa, tá bom? Não vai sair. O que vai se mover são as cargas negativas. Como são as cargas negativas que se movem, nesse caso específico, o que vai acontecer?
Quem tem mais carga negativa, quem tem carga negativa a mais, vai ser a parte que está neutra. Então, as cargas negativas do neutro, ele vai sair do azul e vai para o preto. Ao sair uma carga negativa do azul para cá, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Tá? É sempre igual. Lembra que carga positiva é igual a negativa em um objeto neutro? Quando sai uma carga negativa, o que acontece? Fica uma carga positiva. Só que essa carga negativa ela veio para cá. E aí, ó, ela se junta com esse de cá. Quando ela se junta com esse de cá, o que acontece? Ela vai e anula essas duas cargas, igualando a sua carga elétrica. Entendeu? Aí temos aqui outro, ó. Temos aqui outro positivo. Vou fazer um positivo mais bonito, né? Um outro positivo com outro negativo. Quando esse negativo sai, o que acontece? Ele vem para cá, sai de cá, ele vem para cá. Como ele saiu de cá, vem para cá, aqui ficou positivo. E esse negativo anulou um positivo. Eliminou mais um. Então, o negativo meio que mata o positivo, é isso? Um meio com bastante aspas, sabe? Coisa meio violenta esse negócio. É, o negativo, ele neutraliza o positivo. Entendeu? Entendi. É mais isso, ele neutraliza. Ele fala o seguinte, ô negão, parou, ó, fica quietinho aí no seu canto, só sossega o facho que eu cheguei. Entendeu? É mais assim, nessa situação. E aí ele vai fazer isso até manter um equilíbrio das cargas elétricas. Aí os dois vão ficar positivamente carregados. Tá bom? O corpo neutro sempre vai Oxe, não ter a mesma entendi. quantidade de positivo e de negativo, né? Repete. O corpo neutro sempre vai ter a mesma quantidade de positivo e negativo, né? Isso, porque eles são neutros. Mas quando ocorrer a transferência do azul pro preto, o nêutron vai ficar positivo, né? Aí é porque agora não vai ter mais um corpo neutro, né? É. E o preto também fica positivo. Isso. Então, no final, vai ficar positivo, correto? Não. No final, não é tudo ficar positivo. A gente está trabalhando com um caso onde o corpo carregado ele é positivo. Tá bom. Por quê? Porque existe o oposto? Existe. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. Agora eu tenho esses dois corpos. Só que eu vou alterar aqui, ó. Em vez do corpo ser positivo, ele vai ser negativo. Tá vendo? Eu mudei a carga. E aí, o que acontece nesse quesito aqui? Bora pegar esses dois elementos aqui. Eu pego eles dois aqui e simplesmente agora eu vou juntar esses dois compostos, esses dois corpos. Eu vou apagar aqui os textos, né? Que não precisa dos textos. E eu vou juntar, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Juntei. O que é que vai acontecer aqui agora, gente? Mesma pergunta que eu fiz no outro. Ó. Eu vou até deixar o outro visível para vocês aqui. Ó. A mesma pergunta. A carga preta vem para o azul ou a carga azul vem para a preta? A preta vai para o azul. Por quê? Porque o negativo o azul não se mexe, parece. Porque quem se mexe são as cargas negativas. Então, no de cá, olha como já mudou o esquema, ó. Ele vai nesse sentido. Então, aqui, ó, os elétrons é que vão se deslocar nesse sentido. Porque a carga positiva, ele não se mexe. Bom, é isso que acontece. Então, literalmente, eu vou fazer uma outra cópia desses dois aqui para não ficar... Não ficar do jeito que eu tinha feito antes. Literalmente, as cargas negativas daqui, eles vão vir para cá. Então é isso que vai acontecer. Ó. Aí os dois corpos vão ficar carregados negativamente. Vocês entenderam, pessoal? Agora eu quero saber uma coisa. O que acontece negativo com negativo? Porque o negativo foi para outro lugar que é o neutro.
que tem positivo e negativo. O que acontece negativo com negativo? O que acontece? É, Aqui, ó. O que acontece negativo com negativo? Eles se afastam, não se. Eles se repelem. Positivo, positivo também, né? Opostos, Entendeu? né? Ou não? Positivo com positivo também. Também. Uhum. Entendeu? Eles se repelem. Pegaram a ideia? Sim. Olha, qual é a parte mais importante disso daqui? É quem vai de um corpo para o outro são as cargas negativas. A carga positiva não se mexe, ela fica paradinha lá. Tá certo? É sempre a carga negativa. Sempre. Pense que a carga positiva é como se fosse literalmente a casa. E a carga negativa são as pessoas dentro da casa. As casas podem ter pessoas diferentes morando, elas podem ser alugadas por outras pessoas. O inverso não. Tá? As pessoas não podem ser alugadas pelas casas. Pensa nessa analogia para ver se ajuda. Então, as pessoas são os negativos. Então, os negativos, eles sempre vão ficar transitando de uma casa para outra. Não as casas transitando entre as pessoas. Tá? Então, é isso aqui que acontece. Aqui era para ter feito desse mesmo jeito, né? Mas eu não fiz, mas vai ficar assim mesmo. Então, esse de cá é justamente a eletrização por contato. E aí, essa tirinha aqui, ela traz justamente isso, cara. Ela pega a eletrização do gato, que ele pega aqui pelo atrito, né? Ele capta, se mexe todo, ele capta aqui. E ele, quando fica com a carga negativa, quando encosta em alguém que está em contato com, que tem uma carga neutra, ele simplesmente vai passar esses elétrons para a pessoa. E ao passar os elétrons para a pessoa vai e toma um choque. Mas é um choquezinho isso aqui, viu, gente? É um choque bem pequenininho. Você dá um sustinho. Tá certo? Pronto, deixa eu ver aqui o próximo pronto. Agora a gente vai falar de eletrização por indução. Aqui, gente. Para falar de eletrização por indução, a gente vai precisar entender dois conceitos. Tá? O conceito de polaridade elétrica e de aterramento. Tá? Vamos lá. Eletrização por indução. Como é que acontece? Cara, a palavra indução, o que é que vem na cabeça de vocês? Indução. colocar, induzir. Uma carga induz a outra? Eu não entendi. Eu quero indução, gente. É do termo indução. O que é que vocês entendem por indução? Colocar uma coisa no outro, alguma carga passar pro outro. Não, eu não estou falando de carga, eu estou falando de indução. O termo indução, do português. O que é que vocês lembram do termo indução? Eu sei o que é, mas eu não sei falar com palavras o que é. Peraí. É tipo. Eu morro sem saber. Indução, gente. Olha, não sei quem foi induzido a falar mal de mim. Tipo, foi. Não, obrigado. Não, tipo, calma. É como se você fizesse aquela pessoa, convencesse aquela pessoa a falar mal de você, tipo, assim, né? É isso aí, indução, gente. É quando você. Você Ó, tivesse convencido. isso, não sei quem foi induzido a falar uma mentira. Não sei quem foi induzido a criticar não sei quem. Então, a indução é quando você influencia alguém a fazer algo. Eu fui pesquisar no Google ali, apareceu fogão pra mim por indução. Indução? Não tinha significado não. Boa, fogão por indução. Ótimo exemplo aí, viu? De indução. E é massa fogão por indução. É caro, mas é massa. Então, quando a gente fala de indução, é quando a pessoa vai induzindo a fazer uma outra coisa. Eu falo aqui, eu vou até para o dicionário. Vocês querem, ó, dicionário, indução. Ato ou efeito de induzir. Ajudou muito, né? Ajudou muito. Esse conceito aí. Eu adorei. Ótimo. Bora aqui. Ato de fazer alguém acreditar ou passe a acreditar em alguma coisa. Persuasão. Entendeu? Então a indução é quando você influencia alguém a tomar uma decisão. Aqui, como é que a gente vê a indução na eletricidade?
A indução é quando você tem um corpo com uma carga e quando você aproxima ele, você faz com que esse corpo altere suas características. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse corpo aqui, esse corpo é neutro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a mesma quantidade de cargas positivas e de negativas. Então, eu botei 5 de cada lado. Já aqui, eu tenho um corpo que ele é positivamente carregado. Certo? Esses dois corpos, eles estão afastados um do outro. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o corpo de cá e vou pegar ele e simplesmente vou aproximar ele do de cá. Então, quando eu aproximo, o que é que ele vai estar fazendo aqui, ó? Ele vai começar a induzir esse corpo aqui. Tá? Ele vai começar lá, chega no ouvido, ó. Ele começa a induzir. Só que nesse sentido de indução é o quê? Aqui não tem carga positiva demais, gente? O que é que a carga positiva faz com a carga positiva? Então, se Se repele. E o que ele faz com a carga negativa? Se atrai. Atrai. Então, qual é a indução que ele vai fazer? Deus sabe o que é que vai fazer, porque eu não sei. Aí. eu só tenho uma dúvida aqui. Carga positiva com carga positiva. Uma parte vai juntar e outra parte vai repelir? Quando ele faz a indução, rápido, deixa eu terminar essa explicação e eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Eu vou até abrir aqui para ver quem tá falando. Quando eu aproximo dele, a carga positiva desse corpo aqui, ele vai induzir as cargas negativas do corpo neutro a ficar mais perto dele e vai induzir as cargas positivas do corpo neutro a ficar mais longe deles. Então, o corpo que antigamente ele tinha as suas cargas meio que divididas as posições, né? Que a gente não, as cargas não ficam tudo num canto só. Ele tinha negativo e positivo espalhado, tá? Simplesmente ele induziu a organizar as cargas negativas ficando de um lado e as cargas positivas ficando do outro lado. Então ele induziu isso daqui, ó. Ele induziu isso daqui. Tá? Ele pegou um corpo que estava com as cargas bagunçadas e organizou de um lado negativo e de um lado positivo. Com isso, ele criou o que nós chamamos de uma polaridade. E antes que vocês venham falar da polarização política, que polarização é quando tem um petista e um, sei lá, bolsonarista. A polarização em si, gente, é quando a gente cria dois polos. É esse daí que vem o termo. Então tem um polo, nesse caso eu criei um polo negativo que está desse lado de cá, do lado esquerdo, e eu criei um polo positivo que está do lado direito. Tá? Então é isso aqui que é a indução de carga. É a indução de carga, na organização das cargas. Ele foi induzido a fazer isso daqui. Tá? Ele criou o que nós chamamos de polarização elétrica. Entendidos? Dúvidas? Sim, eu só tô com uma dúvida aqui. Vai lá. Carga positiva com positiva não se repele, né? Se repele. E negativa não. Olha, lembrem disso forever. Carga positiva com positiva se repele. Carga negativa com negativa se repele. Agora, carga negativa com carga É igual aquele positiva. sinal de matemática. Se for igual, vai se repelir. Se for diferente, vai atrair. Isso. Tem muito a ver com o ensino de matemática. Repelir, trocar o sinal, mas dá nisso mesmo. Isso aqui é muito importante, ó, gente. Então, igual repele e diferente atrai. Isso. Igual repele, diferente atrai. É muito importante. Tá bom? Pronto. Mais alguma dúvida? Eu não sei, tipo assim, aquele lá que o senhor falou sobre a indução, esse daí. Ah. Ele vai acontecer o que depois? Ele só vai ficar organizado? Ele fica assim. Se você afastar, se você pegar e afastar, ele volta a ficar normal. Mas ele vai se juntar ou vai se repelir? Ou ele só vai ficar do lado lá e vai organizar? Enquanto de carga positiva estiver do lado, ele vai ficar dessa forma, induzido aqui, ó, um lado negativo e um positivo. Se eu pego isso daqui e afasto, aí ele volta à sua organização natural. Bom? Vai lá, José.
O Gustavo pediu pra levantar a mão. O Gustavo e depois Gabriela. Pode ser que eu esteja errado, mas é tipo imã. Repete. Imã. Imã. Isso. É um imã. Aqui forma como se fosse um imã. Só que o imã, aí é uma coisa que eu não lembro mais, porque eu já vi isso há muitos anos. O imã, ele tem essa polarização já fixa nela. Ela já fica fixa com esses negócios. E ele não se mistura mais, né? Cada um fica no seu lado. Vai, Gabriela. Professor, eu ia perguntar sobre qual era o tipo de eletrização do ímã, mas eu acho que é indução, né? É indução. Ah, Ele tem essa característica aqui. Tá? Ele tem essa organização. Tá bom? Bora lá, então. Então... Deixa eu organizar isso daqui. Vou deixar bonitinho aqui para vocês, na hora de tirar o printzinho, né? Vocês compreenderem melhor. Pronto. Então, eu vou até organizar aqui e botar embaixo, né? Que isso aqui tem um títulozinho, subtítulo, que é polarização elétrica. professor, o ímã perde validade ou não? Rapaz, é uma pergunta boa, viu? Eu sei o seguinte, quando você imanta um pedaço de ferro, você consegue fazer isso, né? Quando você pega uma agulha, por exemplo, e passa várias vezes em alguma coisa, você carrega ela e você organiza as cargas elétricas dela. Então fica uma parte positiva e uma parte negativa, né? Em cima fica mais positivo, embaixo fica mais negativo e tudo mais. Aí, esse ímã, inclusive, essa agulha, depois ela vai... Se você botar na água, fazer o experimento de construção de bússola, ela vai se nortear para o lado que tem a bússola. Quando você pega esse material, você coloca em contato com algum metal, com alguma coisa que neutralize, aí ele volta ao normal. Já com o ímã, isso não acontece. Tá? Aí essa polarização do ímã, ela vai durar, não sei se ela dura para sempre, porque eu não lembro disso. Mas a sua potência do ímã, ela vai estar de acordo com a quantidade de polarização, essa diferença de polarização entre elas. A gente vai falar de DDP mais para frente, aí a gente entra um pouquinho mais nesse assunto. Pronto. Falamos da polarização elétrica. Agora a gente vai falar de outra coisa chamada aterramento. Para completar e a gente entender direitinho o que é eletrização por indução, tá, gente? Porque isso aqui, ó, não é mais de uma coisa só. É uma mistura de informações. Como é que funciona o aterramento? Gente, vocês já ouviram falar de aterramento, né? O aterramento da casa já foi feito? Já ouviram falar dessas coisas, né? Vou ver se eu acho a imagem aqui. Aterramento, casa. É tipo nivelar o terreno, né? Não. Com areia. É e de tal. energia, né? É de energia. Sabia. É de energia? É. Deixa eu ver se eu acho a imagenzinha aqui. Eu até achei umas aqui. Esquema. Eu acho que essa imagem aqui ficou boa. Mas tem também, professor, por terreno. Acabei de pesquisar aqui. Repete de novo o que você tinha perguntado. Tipo, Ah, eu tá. perguntei se o aterramento era tipo de terreno, entendeu? Porque, por exemplo, quando tem um terreno que não tá nivelado, as pessoas geralmente falam pra... Aterrar, né? É o termo. Eu entendi. Não. Eu entendi o que você estava falando. É porque o aterramento que você está falando é nivelar. Nivelamento. Eu conheço como esse termo, entendeu? Você nivela o terreno, você coloca o terreno no mesmo nível para começar uma construção. Aí o fato de nivelar, você tem que aterrar, você tem que botar a terra no lugar. Você entendeu? Aham. Então, ó, o que é aterramento? Aterramento, gente, é isso daqui, ó. Você coloca um pedaço de cobre de 1 ou 2 metros e vai enterrando ela, colocando na terra. Depois que é pedaço de cobre, você faz uma ligação no medidor e ele faz o que nós chamamos de aterramento. E tem como objetivo o quê? Evitar que tenham descargas elétricas na casa e ele queime os equipamentos. Então, o aterramento nada mais é do que um fio que se vai puxar de uma ponte de energia para o chão. É só isso. Tá? E ele protege todos os circuitos elétricos da casa. Quer ver uma coisa comum? A casa de alguém aqui, quando vocês tomam banho no chuveiro, vocês tomam choque? Alguém tem isso? Eu tomava. Tipo, Já do tô resíduo. Sabe quando você pega assim na parte do chuveiro, aquela parte de metal para girar e vem aquele choquinho leve? Alguém já tomou choque assim? Eu já.
Há muito tempo atrás, mas. Aí, Bruno, só quando o meu dedo tá machucado. Seguinte, sabe por que isso acontece? Porque a casa não tem um aterramento adequado. E quando tem esse aterramento, você não toma choque. Tá? Geralmente, vocês encontram isso num cano. Eu até acho que na minha casa tem um aqui. Eu vou bater foto se eu achar. É um cano. E nesse cano tem esse pedacinho de ferro aí, ó. Pendurado com um cabozinho. E puxa pra essa direção. É assim que é feito esse aterramento. Tá? A casa de vocês devem ter, gente. Se as casas de vocês forem uma casa nova, principalmente, né? Não é uma casa muito antiga, vocês vão ter aterramento. Mas, o que a gente quer falar de aterramento na verdade? O aterramento é basicamente quando você tem um corpo, né? Você tem um corpo e você pega esse corpo e liga na terra. Essa é uma representação, tá, gente? Esse fio é uma representação de aterramento. Certo? É isso de cá. E aí, o que o aterramento faz? O aterramento, ele conduz a eletricidade, tá? Evitando que o corpo que esteja sendo aterrado, ele fique ou positivo ou negativo. Ele fique eletrizado. Ele fique com alguma carga. Então, como acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, um corpo carregado positivamente. Quando eu faço o aterramento desse corpo, o que vai acontecer? Ou seja, ele está na Terra. O que vai acontecer, gente? Com esse corpo? Ele vai ficar neutro. Muito bem. Mas ele vai ficar neutro como? Os elétrons vão para a Terra ou os elétrons vão para o corpo? Pra terra? Os elétrons, eles vêm para o corpo. Pera, por quê? Por quê? Quem é que se mexe na eletricidade? Carga positiva ou carga negativa? Carga negativa. E como é que ele se mexe? Não, a carga positiva está aqui fixo. A carga negativa é que se mexe. Ela vem para cá para anular. Uhum. Entendeu? Ah, tá. E se existir uma outra situação aqui, ó. Uma outra bolinha. Só que essa bolinha, ela só tem cargas negativas. E aí, ó, você fez o aterramento dessa carga. Em qual sentido vai ser o deslocamento da energia aqui, das cargas? Vai ser da Terra para o corpo ou do corpo para a Terra? Do corpo pra terra? Do corpo para a Terra. Por quê? Porque quem se mexe E. é a carga negativa. Professor, por favor, explica de novo. Ora, tranquilamente. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem um corpo, ele é neutro. Quando ele é neutro, significa que ele tem carga positiva igual a carga negativa? Né? Sim. Ponto. Aí o que acontece? Quando a gente eletriza um corpo, significa que a gente ou deixou esse corpo com mais cargas positivas ou deixou esse corpo com mais cargas negativas. Vai depender de qual seja o tipo de eletrização. Quando a gente faz isso, esse corpo ficou com mais cargas positivas. Para neutralizar esse corpo, só posso fazer de uma forma, que é pegando carga negativa e colocando nesse corpo. Por quê? Porque somente as cargas negativas, elas se mexem. Tá? Somente elas se mexem. A carga positiva, ela não se mexe. Ela fica paradinha, estatizada lá no seu cantinho. Para eu fazer isso, quando eu faço aterramento, a Terra, o nosso planeta Terra, é a mãe de todas as cargas. Então, ela vai ter uma quantidade infinita de carga positiva e uma quantidade infinita de carga negativa. Devido a essa quantidade infinita delas dois, quando eu ligo um corpo positivo, esse corpo positivo ele vai neutralizar. E para neutralizar, significa que as cargas negativas vão sair da Terra e vão ser jogadas no corpo. Certo? Se eu tenho um corpo oposto agora, com cargas negativas, e eu faço aterramento, o que acontece? Cargas positivas não se mexem. Então, não vai sair carga positiva da Terra e vir para cá para o material. O que vai acontecer são que o excesso de carga negativa que tem aqui, ele vai embora. Então, ele vai sair pelo aterramento e vão voltar a ficar neutro os dois elementos. Tá? Tá, entendi. Isso daqui é que é o aterramento. O aterramento acontece isso. Então, quando você tem esse fiozinho aqui, ó, esse pedaço de ferro, geralmente é cobre, posicionado assim, é para justamente fazer esse papel aqui, ó, ou esse ou esse. Tá? No caso, na verdade, como ele trabalha com o circuito elétrico e mexe com carga negativa, é que faz com que a carga negativa em excesso ela seja, ó, dispensada através desse aterramento, evitando esse choquezinho quando você toca no chuveiro, que você toma choque.
Se a casa tem um bom aterramento, você não toma choque, tá, gente? O cobre é muito valioso, porque na televisão estamos É. Ô, professor, É. Assim, não é como quilo do cobre. Não é como o ferro, ou como o ouro. Mas é valioso. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. Olha aqui, tá sucata de cobre misto. R$20 o quilo. ô, Entendeu? professor, tipo assim, aqui em casa, quando, tipo, eu vou tomar banho, eu não tomo choque, mas sempre quando minha prima vem pra cá, tipo, passar o final de semana, ela sempre toma. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver. Olha, aí tem a ver com. Como eu posso dizer? É a resistência de Joule, que a gente chama. Efeito Joule. Mas tem a ver com. O corpo mesmo, velho. Cada corpo ela vai transmitir eletricidade de uma forma diferente. Ah, entendi. É porque existe essa variação de acordo com. Velho, isso vai variar desde a quantidade de água que você bebe. Tem fatores, entendeu? Nosso corpo é muito mutável. A gente não é. Os corpos não são iguais. Entendeu? Não são iguais. Mas assim, esse choque, ele não é um choque absurdamente perigoso. Só que se tá acontecendo é porque tem algo errado. Tá? Se tem esse tipo de choque é que tem algo errado. Pronto. Polarização elétrica e aterramento a gente entendeu. Então, quando a gente fala de eletrização por indução, observa como acontece. Eu vou pegar um corpo que vai induzir a minha carga elétrica. E eu vou pegar um corpo neutro. Certo? Vou pegar um corpo neutro. Quando eu aproximo esses dois corpos, eu não tenho contato com eles, tá, gente? Eu só aproximo. Aí você já sabe o que acontece. As cargas elétricas aqui, elas vão ficar organizadas, né? Polarizadas. Quando eu pego e puxo um aterramento, o que vai acontecer? Como esse corpo está polarizado, o aterramento aqui no caso, ele está perto das cargas positivas. O que acontece? Como ele está perto das cargas positivas, no aterramento ele vai receber elétrons. Vou fazer bonitinho aqui. Ele vai então receber os elétrons, que são as cargas negativas. E aí, o que vai acontecer com esse corpo? Quando eu pego ele e eu retiro do aterramento, quando eu pego esse corpo aqui e eu retiro o aterramento depois de receber essas cargas, ele simplesmente vai ter algumas cargas elétricas a mais. Tá? E aí, como a gente já falou aqui, ó, para carga negativa anula uma positiva, ele vai ficar com eletrizado negativamente. Então, quando o elétron entra, todo mundo meio que se elimina. É isso? Não é que se elimina. As cargas positivas, elas estão presentes. Só que eu estou representando aqui apenas as cargas que tem a mais, entendeu? É que todos estão presentes. Só que quando a gente vai fazer a diferenciação, a gente vai colocar o que tem a mais. Tá? Por exemplo, eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa, só que eu tenho 5 cargas negativas a mais. Aqui eu posso dizer para vocês então que eu tenho o seguinte, ó. É como aqui se eu tivesse. Eu tenho 10 cargas positivas e eu tenho 15 cargas negativas, entendeu? Eu não entendi ainda, mas entendi mais ou menos como funciona. Eu tô falando assim, ó. As cargas positivas, elas estão lá. Só que quando o corpo fica eletrizado com carga negativa, significa que, e a gente faz essa representação que só coloca a carga negativa, a gente está fazendo o seguinte, eu estou dizendo que no meu corpo eu vou ter mais cargas negativas do que positivas. Então, se eu tenho 10 cargas positivas e tenho 10 cargas negativas, isso aqui é um corpo neutro, né? Tá. Mas aí acontece que eu joguei mais 5 cargas negativas. Então, eu vou ter 10 positivas e agora eu vou ter, em vez de 10, vou ter 10 mais 5, vou ter 15 cargas negativas. E aí?
Ele é um corpo neutro? Não. Não. Ele é um corpo eletrizado, mas que? Com carga positiva ou negativa? Ele tá com mais negativas. Então, ele é um corpo eletrizado com carga negativa. Aí eu represento isso daqui, ó. Entra e deixa igual. Ah, O elétron entra e deixa igual. não, o elétron, no caso aqui, a gente botou esses elétrons para ficar aqui. Se não tiver contato com nenhum corpo, se ele não tiver um contato um aterramento que faça ele estabilizar sua quantidade de eletricidade, ele vai permanecer assim. Agora, se eu aterro, o que vai acontecer? Esses 5 elétrons a mais aqui, eles vão sair, ó. Esses elétrons, eles vão sair. Quando eles saírem, eles voltam a ficar 10 positivo e 10 negativo. Aí volta a ficar neutro, é isso? Aí volta a ficar neutro. Quando a gente vê ponto positivo, ponto negativo, significa que ele tem essas cargas a mais do que negativo ou a mais do que positivo. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz 3, 6, 8 pontos positivos. Significa que eu tenho 8 cargas positivas a mais do que negativa. E aqui eu fiz 5 cargas negativas. Significa que eu tenho 5 cargas elétricas negativas a mais do que positiva. E se tem carga positiva a mais, ele vai ficar carregado positivamente. Se tem carga negativa a mais, ele vai ficar carregado negativamente. Tá bom? É relacionado a esse tópico que a gente tem esses 2 pontinhos aqui. Então, o carregamento por indução, ela acontece nesse contexto aqui que vocês estão vendo. Tá? Eu tenho uma polarização elétrica e depois eu faço o aterramento dessa polarização. Polarizei eletricamente, faço o aterramento dessa polarização. Nesse aterramento, ele vai conseguir visualizar as cargas positivas. E ao visualizar essas cargas positivas, ela vai simplesmente tentar estabilizar. E para estabilizar, ela joga elétrons dentro. Ao jogar elétrons, a gente vai ter uma quantidade de elétrons a mais do que de prótons. Né? Vai ter uma quantidade de carga negativa a mais do que de carga positiva. E aí ele vai ficar negativamente eletrizado. A partir do momento que você tira o aterramento. Entendeu? Tranquilo aí, ó. Moleza. Para fechar esse blocão, a gente vai falar agora de condutores e isolantes elétricos. Vocês já ouviram falar desse termo, gente? Condutores e isolantes elétricos? O aterramento fica desigual. Repete. Então, quando eu tiro o aterramento, fica desigual. Aqui em cima? É. Sim. Valeu. Sim. Porque é o seguinte, ó. Você não induziu o corpo? Você não pegou aqui e não fez essa indução? Quando você aterrou, a carga negativa ela veio entrando no objeto. Entrou e carregou eletricamente negativo esse objeto. Se você tirou isso daqui, ó, se você eliminou esse cabozinho, a carga elétrica ficou toda aqui. Quando você afastou o indutor, ele vai ficar do mesmo jeito, vai ficar com mais carga negativa do que positiva e vai ficar carregado eletricamente com carga negativa, né? Ele vai ficar carregado negativamente. E aí fica desse jeito, certo? Professor, o oposto é possível? É possível o oposto, pessoal. Então, bora fazer o oposto aqui do lado, para ficar mais evidente isso. Se eu tenho aqui um indutor, ele tem carga negativa, certo? Aproximo de um objeto neutro. Aproximo de um objeto neutro. O que vai acontecer com esse objeto neutro? As cargas positivas vão ficar de um lado e as cargas negativas do outro. Aí eu faço um aterramento. Quando eu faço aterramento, o que acontece? A parte que está mais chamando a atenção agora é a parte negativa. Então, no aterramento, esses elétrons que estão em excesso nessa região, eles vão sair. Tá? Eles vão sair. Quando eles estão saindo, eles vão provocar justamente essa indução, né? Quando eu retiro isso daqui, o que vai acontecer? Como saíram as cargas negativas, o composto ele vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. Como ele vai ficar com mais cargas positivas do que negativas, ele foi carregado positivamente. Então, se ele neutro, ele tinha 10 positivo e tinha 10 negativo, agora ele perdeu 5 elétrons na verdade, né? Ele vai continuar com 10 positivo, só que agora, como ele perdeu os elétrons, ele vai ficar com 5 negativo. E aí, não é nem igual, né? Aí, com isso, o que acontece?
eu vou ter mais cargas positivas do que negativas, então por isso ele fica positivamente carregado. Bom, condutores isolantes elétricos. A gente retorna para todo o conteúdo daqui a pouquinho, tá, gente? Galera, quando fala de condutores isolantes, o que é que vocês lembram aí? Vai, me dá ideia. Eu lembro de condutores isolantes térmicos, que é tipo, um material ajuda a conduzir um e o outro isola, tipo, impede que eles se juntem. Alguma coisa Perfeito. assim. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente fala de térmico, a gente tá falando de temperatura, né? Por exemplo, a gente sabe que um isopor é um excelente isolante térmico. Por quê? Você guarda as coisas lá. A gente sabe que o metal é um excelente condutor térmico. Por isso, quando você bota um pedaço de metal no fogo, você vê que ele aquece. Se você pegar uma barra de metal, botar uma ponta no fogo e segurar a outra ponta, você vai ver que daqui a pouquinho a sua mão começa a esquentar, porque ele está conduzindo o calor. Funciona exatamente da mesma forma na eletricidade. Alguns elementos são excelentes condutores de eletricidade e outros são excelentes isolantes. Então, como condutores, nós temos os clássicos tipos de ferros, não, metais, né? Como, por exemplo, o ferro e o próprio cobre, que é mais utilizado para a condução desse material. Tá bom? E temos também alguns condutores que fogem esses padrõezinhos, tá? Pode falar, Bruno. Fazer a ideia. Professor, tem algum que conduz melhor que o outro? Por exemplo, porque eu não entendo a preferência do cobre. Porque o cobre provavelmente conduz de forma mais eficiente. Condução elétrica do ferro e cobre. Bora ver aqui. E outra coisa também, sabe o que é? Alguns materiais, eles não são muito reativos. Aí o que acontece com isso? O fato de ele não ser muito reativo, ele também não corrói. Ele não oxida. E o cobre é um elemento que ele não oxida. E o fato do cobre não oxidar faz com que ele seja mais eficiente. Por exemplo, aqui, ó, a condutividade. A condutividade do cobre, eu não sei dizer aqui as medidas. Está 61,7. A condutividade do ferro, cadê aqui? Está 10,2. Então o cobre conduz 6 vezes mais do que o ferro. Basicamente. Ele é bem mais eficiente para conduzir. Entendido? Sim. Pronto. Aí, o seguinte, aqui são alguns elementos, tá, gente? Metais, tem vários metais que conduzem, né? Alumínio, prata, ouro, tudo isso conduz eletricidade. Outro material que nós temos que conduzem eletricidade de uma forma muito eficiente é o corpo humano. Por que o corpo humano conduz eletricidade? Um dos motivos é que ele apresenta uma substânciazinha que vocês conhecem muito, chamado água. Só que não é só água que ele conduz. Ele tem água mais sais. Porque existe um fator muito curioso sobre essa relação. Gente, água pura, eu tô falando água pura, não conduz eletricidade. Certo? Não é um fato curioso? Se eu botar 2 pedaços de fio dentro de uma água pura, ele não vai conduzir eletricidade. Por quê? Porque o que faz conduzir eletricidade na água são os sais. Toda água que você bebe, ela vai ter uma porcentagem de sais minerais. Então, se você pegar uma água mineral, vai vir lá no rótulo nitrato, não sei o que, sódio, entre outros componentes. Esses componentes são eles que fazem a transmissão elétrica. Água pura, só H2O, não transmite. Como é que é? É difícil deixar essa água pura? Cara, só em laboratório, velho. Só em laboratório. Na aula, bebê? Na natureza, não. Cara, como posso dizer? Quando você bebe água, você tem um acréscimo de sais minerais no seu corpo que vem da água. E isso ajuda a manter a hidratação do seu corpo. Você beber água pura, você não vai ter a absorção de alguns sais minerais que são importantes. Entendeu? Então, tecnicamente, bora dizer que pode ser não ser muito saudável. Mas também a gente não pode beber botar sal na água e sair tomando, né? Que dá o mesmo problema. Bora lá, então. A outra parte são os isolantes. E eles servem para isolar. O isopor funciona? Funciona.
E um isolante que todo mundo conhece aqui, Garrafa térmica. a gente tá falando de isolante de temperatura. Um outro isolante térmico muito bom é o plástico. Tá? E um isolante que pouca gente fala, mas é eficientíssimo, é o ar. Claro que tem mais isolantes, tá, gente? A gente está buscando um número pequenininho para a gente poder ir pontuando. Então a gente tem esses 3 isolantes aí que são muito bons. Só que é o seguinte, até os isolantes, eles têm um efeito limite de ação. O isolante térmico, ele funciona até uma quantidade de energia que vai transmitir de um ponto para outro. E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre voltagem, amperagem, ohm, corrente contínua, corrente alternada, circuito elétrico, a gente vai falar de tudo isso na próxima aula. Tá? Hoje a gente pode até ter uma introduçãozinha hoje, mas esse assunto é da próxima aula. E aí o que acontece? Se você tiver um equipamento com a voltagem absurdamente alta, tipo 20, 30 mil volts, ele vai conseguir transmitir corrente elétrica entre o plástico, tá? Mas ainda, o ar é o melhor isolante térmico do mundo. É um isolante que funciona, térmico, né, e elétrico, ele funciona muito bom. Só que dependendo da quantidade de eletricidade que você tá jogando no lugar, até um raio passa, né, velho? Por isso que o raio, ele sai pelo ar, ele é passado pelo ar até chegar na Terra, ou vice-versa. E isso acontece por quê? Por conta da quantidade de volts que está envolvido nessa ação. Tá? Então, mesmo o isolante mais eficiente, ele isola, mas ele não vai ser um isolante, ele não vai ser um fator. Ele tem uma resistência maior à condução de eletricidade. Agora aí, condutividade elétrica, plástico e ar. Para ver se a gente acha aqui. Condutividade elétrica, plástico. Deixa eu achar uma comparaçãozinha para a gente trazer informaçãozinha sobre isso. Não vou achar não. Porque assim, ó, até os isolantes, elas têm uma taxa de condutividade, só que essa taxa, a resistência é muito alta. Ela apresenta muita resistência. Ela aquece, mas não conduz eletricidade. Tá? E outros conduzem um pouquinho que seja, mas passa um pouquinho de nada, mas passa dessa eletricidade. Então temos esses exemplozinhos aí para a gente fechar esse tópico de noções de eletricidade. Aí o que acontece? Eu vou mandar hoje para vocês, mas a princípio vocês já vão ter que fazer essa atividade do livro de vocês. E lembrando, gente, atividades valem a nossa nota de participação. Nota de participação de vocês, a melhor forma que eu consegui fazer para mim, por não ter muito contato com vocês, é elaboração, participação das aulas, né? A presença de vocês da nota e, claro, realização de exercícios. Essas duas coisas eu avalio a nota de vocês nesses 2 patamares. Então, eu tenho aqui para vocês, ó, o exercício que está aqui, ó, da página 351 e 352 sobre esse conteúdo. Tá bom? Seguinte, aqui a gente tem, ó, na questão 2, letra A, letra B, na questão 3, eu acho que tem aqui também, ó, na questão 2 também, ó, eles pedem para fazer desenhos representativos. Então, no livro de vocês, vocês fazem um desenho. No nosso formulário, que eu vou encaminhar também hoje, aí vocês têm que fazer isso utilizando um texto. Vocês vão fazer o desenho no livro de vocês e vocês vão passar o que está significando desse desenho no texto. Ao observar, vocês vão ter noção do que a gente está pedindo. Bom, e aí, vocês escrevem e manda bala. E depois que vocês fizerem, vocês têm todas as respostas, né? Vocês já começam a ver as respostas. Tranquilo, pessoal? Sim. Então, essa é a atividade que tenho para vocês hoje. Tá? E aí, eu quero ver, vocês têm mais dúvidas sobre esses temas aqui, sobre esses assuntos? Ou eu posso começar a conversar sobre um novo tema? Eu só queria que você repetisse a atividade que eu travei. Peraí, quem falou, o microfone tá horrível. Sou eu. A pessoa que é horrível, eu travei pra falar. Olha, Gustavo, eu me esforcei, mas não foi. Não entendi. Escreve no chat, cara, porque aí a gente acompanha e a gente entende melhor o que você tá Ele falando. falou que era pra repetir a página. Nossa, você conseguiu entender, Kaline? Tá de parabéns. Pra você está ruim, eu sou professor. Não, tipo, tá ruim, tá meio chiado, mas tá dando pra entender o que É. tu tá falando. Aí, Gustavo, quando você falar, você fala mais alto.
E agora eu ouvi tudo que você falou. Menino, eu falei tão alto que Ave Maria. Agora eu tô ouvindo tudo. Página 351 e 352. Gente, quando eu mando os exercícios, geralmente eu gosto de passar o exercício só depois que eu finalizo o conteúdo. Então, é sempre aquele conteúdo que está no finalzinho do livro de vocês. Quer dizer, do capítulo, né? Como a gente está falando do capítulo 15, é ele. Agora a gente vai falar do capítulo 16. Se tiver alguma dúvida, não. Mas se não, a gente vai começar a falar disso daqui. Módulo 2, né? Módulo 3, cara. 3? Módulo 16 aqui no caso. Entendi. É porque módulo para mim é o livro da unidade e capítulo é o módulo de vocês aqui. Tô entendendo agora. Não, Capítulo eu falo 16. do livro mesmo, porque É o 2, né? as últimas páginas que era do outro módulo, o anterior. A gente fechou o capítulo todo. As páginas são do módulo 15. Que é noções de circuito elétrico, aquelas noções básicas. E agora a gente entra no módulo 16, que é o de circuitos elétricos. E aí, ó, eu já vou tentar providenciar um material para fazer um pequeno circuito elétrico, né? Vou ter que ir na rua hoje, ver se eu consigo ir para a gente produzir um circuito elétrico com vocês e produzir uma representação desse circuito elétrico, para a gente entender melhor. Deixa eu ver aqui. Bora ver se chegou a última pessoa que estava atrasada aqui, né? Mariana. Cadê? Mariana não tá aqui, né? Somente ela faltou na aula de hoje. A gente precisa de vocês, tá muito boa, viu? Isso é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Professor, Pode falar. minha internet deu uma caída, eu não ouvi sobre a atividade. Como é que é? Página 351 e 352, Gabriel. Vocês vão fazer e depois que vocês fizerem ela, aí vocês vão eu vou mandar o formulário agorinha para vocês vão fazendo o formulário também depois, tá? Vocês passam pro formulário. E aí eu tava falando, ó, gente, para lembrar vocês, eu vou falar isso mais algumas vezes nas aulas. Façam os formulários que é por onde eu desfejo que vocês fizeram a atividade. Certo? Nosso formulário é exatamente as questões do livro, só que eu preciso saber que vocês fizeram e é por lá que eu sei que vocês fizeram. Eu não tenho outra forma de ver que vocês fizeram, tá, gente? A outra seria vocês mandarem foto pra mim do livro de vocês, mas eu acho isso meio deprê, né? Ficar recebendo 1 milhão de fotos de livro não é uma coisa que vai me agradar muito, não. Bora lá, ó. Vou pegar aqui, a gente vai acabar, como a gente terminou o assunto, a gente vai sair mais cedo, mas eu vou retomar só um pouquinho desse conteúdo de circuito elétrico para a gente trazer as ideias. Ficou alguma dúvida do conteúdo para fazer isso? Até agora não sei que Tranquilo, Kaline? a atividade vai dar merda. Massa. Alguém mais, gente, tá com dúvida? Quem cala consente, por favor. Eu preciso saber se tem dúvida para depois não... O senhor vai mandar print do negócio no grupo? Deixa eu mandar logo, né? Deixa eu mandar logo. Zero dúvidas. Cadê? É o 8º A. Zero dúvidas. Que bom, gente, que as dúvidas são boas. Acompanhei as avaliações de vocês. Muito obrigado lá pelas avaliações, viu? Não sei se eu já falei. A gente teve uma reunião e aí a gente pegou as avaliações. Eu vi um bocado de 3, um bocado de 4. Aí eu falei, gente, por que tanto 3 e tanto 4 aqui, cara? O pessoal foi... Cara, nesse formulário a gente pegou todo o ódio que a gente tava sentindo e jogou nele. Foi pior que foi mesmo. Como é que é? A gente pegou tudo que... Sabe quando acontece uma coisa que você não gosta e a gente jogou nesse formulário aí. Aí quando o professor que a gente gosta, a gente colocou nota alta. Quando uma aula não é assim, tipo, muito legal. Na parte de ciências, oxe, eu só coloquei coisa boa. Opa! Foi o Eu único também. que eu botei bom lá. Ai. O único mesmo. Deixa eu te contar uma coisa assim na avaliação. Tá, assim, é porque a avaliação, eu não vi a avaliação da turma de vocês. A gente não vê. A gente vê a avaliação do ensino fundamental, né? 6º, 7º, 8º e 9º. A gente vê dessa galera. Aí quando a gente viu ciências, quem viu foi eu e Técio, né? Técio foi o professor de vocês. E aí a gente ficou surpreso. Falei, pô, teve coisa que a gente só perdeu pra educação física. Falei, rapaz, estamos bombando, viu, Técio? Aí, ó, você aí tá... E a gente viu lá, só que tinha um bocado de 3 e 4. Aí a gente descobriu o seguinte, teve uns alunos
E fizeram pelo celular, aí no celular só ia até o 4. Entendeu? Ah, meu Aí a pessoa esquecia de... Não, o meu foi até o 10. Foi o povo que não passou o negócio direito. Eu É, o pessoal, mas o pessoal não viu. O pessoal não viu. quase que eu não vi. Aí quando eu vi assim, tipo assim, ó, tá lá. Tipo, o 10 e o 9 tava lá em cima, cara. Falei, pô, velho, eu me se... Olha, eu saí assim, ó. Sim, sou especialista agora, pô. Aí a gente saiu bem, né, da história. Saiu feliz da vida. Aí, só que quando a gente viu o 3 e o 4, tipo assim, ó. Deixa eu botar aqui no gráfico. Aqui, ó. Tava assim o gráfico, ó. Não vai ficar legal não, mas vocês vão entender. O gráfico tava assim. Aí aqui vai de 1 e aqui vai o 10. Tava assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí vinha 5, 6, 7. Não, aqui já tá errado também. 5, 6. Aí vem 7, 8, 9, 10. Uma parada assim, ó. Aí a gente viu que o 3 e o 4, esse 3 e o 4, por que eles estão altos? É porque o povo queria botar aqui, ó. 9, 8 e 10. Tava um gráfico bonitão, cara. Fiquei feliz da vida com esse gráfico. Mas obrigado, gente. Bom saber que o trabalho da gente tá sendo reconhecido, né? A gente corre pra caramba, se ferra pra buscar alguma coisa. E aí, bora ver se a gente consegue, nesse parte de circuito elétrico, fazer experimento, cara. Eu quero fazer experimento aqui, montar com vocês o circuitozinho pra gente entender o processo que acontece entre eles. Fechou? Bom, cara, eu acho melhor a gente parar o conteúdo por aqui. E aí, na próxima aula, a gente faz continuidade. Vou interromper a gravação.